Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Faz alguns dias que eu não apareço por aqui, eu estava com saudade de falar com os irmãos. Eu vou contar um pouco sobre tudo o que está acontecendo por aqui, tenho novidades para falar para vocês e também tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com os irmãos. E a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que o Senhor é especialista em nos surpreender. Nós recebemos um chamado do Senhor e simplesmente obedecemos. Viemos para o Rio Grande do Sul para cuidar de pessoas. E eu falo que Deus, ele escreve certo por linhas certas. Nós viemos com o intuito de cuidar de pessoas. E o que nós encontramos aqui foi o cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu vim para essa cidade, eu não sabia o que eu encontraria pela frente. Nós tínhamos algumas questões pessoais que eram importantes para nós e que nós já estávamos estudando possibilidades, principalmente em relação a Ana, em relação à escola, em relação aos recursos que ela necessita. Isso já era uma questão que nós estávamos estudando. E nós, quando nós recebemos esse chamado do Senhor, nós simplesmente obedecemos e viemos para cá sem saber como tudo isso ficaria. Isso era uma preocupação. E nós fomos surpreendidos, porque nós encontramos uma comunidade local que nos acolheu. Nós encontramos uma escola que abraçou a Ana, não apenas os professores, as pessoas que estão na liderança da escola, mas os amiguinhos, os alunos. Nós encontramos uma pai que tem tudo o que ela precisa, com todos os recursos, com todas as terapias. Então, nós ficamos assim maravilhados com o cuidado de Deus com as nossas vidas. Tudo aquilo que nós precisávamos, inclusive de exames, testes, que a Ana precisava e que levaria anos e que já faziam anos que nós estávamos lutando para conseguir, aqui nós conseguimos de uma maneira sobrenatural. Só Deus para fazer o que Ele está fazendo por nós aqui. Então eu queria compartilhar com vocês, primeiramente, esse cuidado do Senhor com as nossas vidas, com a nossa família. Agora eu vou falar para vocês como anda a missão aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que muitos de vocês se interessam e querem saber, e eu deixei de fazer vídeos, de postar vídeos sobre a missão por 2 motivos. O primeiro, porque eu percebi que não tinham visualizações os vídeos, então tinham baixíssimas visualizações. Eu percebi que nem todos, que a grande maioria não tem interesse em saber sobre a missão. E também eu não queria que isso se tornasse algo repetitivo, chato, ou que passasse uma falsa impressão de que é pela vaquinha apenas. E não, né, queridos? A gente está fazendo algo por vidas aqui. Por nós não termos postado mais, nós realmente paramos de receber doações. Então, eu já estou vendo outras estratégias e outras coisas. Estamos finalizando algumas coisas para poder trazer aqui para vocês, para que a gente possa continuar suprindo e tendo recursos para que a gente possa continuar a missão, mesmo sem a ajuda voluntária através da vaquinha. Como muitos de vocês já sabem, para que a gente continuasse esse trabalho missionário, uma das primeiras coisas que nós precisávamos seria de um carro para continuar as viagens. Os irmãos acompanharam, nós estávamos fazendo tudo isso com carro alugado, e isso gerava um custo muito alto. Nós, então, a primeira coisa que nós precisamos, providenciar foi um carro, porque sem um carro não tem como continuar a missão.
E foi até engraçado que uma pessoa falou: olha, para você ter um carro você vai precisar aí de 50 mil. E não, queridos, nós precisávamos de um carro que nos atendesse, né, nessa questão de ir para lá e para cá. Não é um carro, seria um carro de luxo nem nada. O Senhor já tinha nos prometido isso e hoje nós temos mais um integrante na missão, que é o tio Zé. Ele é o novo integrante da missão aqui no Rio Grande do Sul. Nós colocamos José, Deus acrescentará, significa esse nome tão lindo. Nós, então, apelidamos ele de tio Zé, porque ele já é um carrinho mais velhinho e já é um carrinho mais tio. Então, nós colocamos esse apelido carinhoso nele de tio Zé. Só que o tio Zé, ele precisava de alguns cuidados, né? Precisa ainda de alguns cuidados. Nesse final de semana, nós fizemos a primeira parte, né? O que era mais importante para que a gente pudesse viajar com segurança. Ainda precisamos trocar 2 pneus. Nós estamos fazendo as coisas aos poucos para que a gente possa, né, ir fazendo com recurso próprio e aos poucos a gente está arrumando o tio Zé para que a gente possa viajar mais longe com segurança. Como nós estamos cuidando dessas pessoas que nós já estávamos atendendo, já que nós estávamos até então sem carro? E, na verdade, nós ainda estamos nesse processo de deixar esse carro em condições para que a gente possa viajar, pegar estrada. Nós tínhamos um período aí para que a gente tivesse um tempo para se organizar e pensar sobre tudo isso. Nós tínhamos algumas possibilidades. E uma delas era alugar um carro e seguir viajando, né, aos finais de semana, como a gente já estava fazendo, e atender essas pessoas indo com o carro alugado. Porém, nós sentamos e conversamos e decidimos que nós não iríamos fazer isso, porque o gasto é um dinheiro que vai e não volta, e esse dinheiro que nós gastaríamos alugando o carro e fazendo toda essa dinâmica aí de aluguel de carro, nós poderíamos investir em arrumar o tio Zé para que a gente pudesse voltar para a estrada o quanto antes, sem depender de aluguel de carro. A estratégia que nós adotamos nesse tempo foi em contatar os atacadistas nessa região onde nós estávamos atendendo e continuar assessorando essas pessoas com cesta básica, com kit de higiene pessoal. A gente continuou falando com essas pessoas, se comunicando com essas pessoas e através da ajuda que vocês já tinham nos feito, nos abençoado, nós continuamos assistindo essas pessoas desta maneira, né? Explicando que nós estávamos ainda nesse processo, né, de conseguir um carro para que a gente pudesse voltar para essas localidades. E aí quando nós conseguimos o carro, nós falamos, olha, agora nós precisamos arrumar esse carro. Então, nós fomos vendo, né, que esse prazo de 1 mês que nós prometemos para essas pessoas de voltar, ele já estava chegando. Então, nós adotamos essa logística de atender essas pessoas, continuar atendendo essas pessoas de uma forma que elas não ficassem sem esses recursos que elas ainda precisam, elas fossem atendidas sem nós termos que nos deslocar até elas. Então foi uma bênção e está sendo uma bênção. O importante, queridos, é que essas pessoas não se sintam esquecidas, desamparadas. Então só o fato de nós nos comunicarmos, né, de trocarmos mensagem, de enviar recursos, elas sabem que não estão sozinhas. Então isso já é muito importante. E agora eu quero compartilhar com vocês o que nós estamos fazendo aqui onde nós estamos. Porque o Senhor, Ele não faz nada de qualquer jeito, Ele não faz nada por acaso. Ele tem propósitos. Nós temos que entender que em todo lugar para onde o Senhor nos enviar, Ele está nos enviando para uma boa obra. Onde nós estivermos, nós vamos encontrar pessoas com fome de Deus, pessoas que não conhecem o Evangelho. E não só isso, pessoas também que precisam de recursos, de cuidados, de uma cesta básica, além do alimento espiritual. Então, nós não paramos de fazer essa obra aqui. O tio Zé, ele
consegue nos levar para cidades próximas, municípios vizinhos. Nós não conseguimos até esse momento fazer viagens longas, mas nós estamos tendo condições de ir para cidades vizinhas e continuar esse trabalho lindo a qual o Senhor nos chamou. E como está sendo esse trabalho? Nós buscamos uma estratégia no Senhor, em oração, para que a gente pudesse alcançar vidas. E a estratégia que o Senhor nos deu é a estratégia que Jesus usava, de sentar à mesa com essas pessoas, de sentar na praça com essas pessoas, de ouvir essas pessoas. E a partir do momento que você ouve as histórias, que você ouve as famílias, você tem ali um acesso, né? O Senhor, ele provê um acesso no coração dessas pessoas para que a gente possa falar do Evangelho, para que a gente possa falar do amor de Jesus. Nós encontramos pessoas que tinham muitas dúvidas, então suprindo as dúvidas, né? Falando através da palavra de Deus com aquelas pessoas e trazendo um entendimento, um melhor entendimento da palavra de Deus. Quando você cria esse relacionamento, você cria ali também um acesso ao coração dessas pessoas. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo engolidos pelo sistema do mundo. As pessoas não têm mais tempo para ouvir umas às outras. Todos estão preocupados com os seus afazeres e com os seus próprios problemas. Isso tem nos afastado uns dos outros. Então, quando você cria esse relacionamento, quando essa pessoa ela entende que você está ali não porque ela possa te oferecer algo, mas porque você tem algo da parte de Deus para oferecer a ela, isso acessa o coração dessa pessoa, porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Nos preocupar com a dor do outro é uma maneira de nós amarmos essa pessoa e de nós demonstrarmos o amor de Cristo pela vida dela. Porque a palavra de Deus nos diz que do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? E as pessoas não estão se perdendo apenas a si próprias, elas estão deixando outros se perderem pelo seu egoísmo de só se preocupar com a sua própria vida, com a sua própria dor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ouvindo pessoas, tendo tempo de qualidade com elas e deixando Deus nos usar. Então, aquelas pessoas também que precisam não apenas do cuidado espiritual, mas que também precisa ali de uma cesta básica, de um kit de higiene pessoal, de roupas para as crianças, nós também continuamos fazendo esse trabalho aqui. Então, quando a gente vai visitar uma família, né, que alguém nos indica uma família, nós sempre levamos recursos. Quando nós vamos para a praça da cidade, porque é um lugar público, né, e fica mais fácil para a gente ter acesso de sentar e conversar com as pessoas. Nós colocamos no carro algumas cestas básicas, alguns kits de higiene pessoal, alguns kits de limpeza, alguma coisa de roupa de criança, para que a gente possa, caso a gente veja uma situação ali de necessidade de recursos nesse sentido, a gente já tem ali para atender essa pessoa. Como nós estamos sendo recebidos por essas pessoas? O que acontece, né? Como que essas pessoas têm nos recebido? Queridos, eu posso dizer para você que as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão sedentas por alguém que as ouça. Então tem sido um trabalho maravilhoso. Eu, quando falo e quando lembro das experiências que nós estamos vivendo, eu tenho vontade de chorar de emoção por tudo que nós estamos vivendo, por tudo que nós estamos crescendo espiritualmente, porque quando você está pronto ali para dar, você também recebe de Deus. A gente tem suprido essa questão das dúvidas das pessoas, a gente tem suprido essa questão das necessidades, a gente tem suprido essa questão do ouvir, do falar do amor de Jesus. Nós estamos sendo recebidos
da melhor forma que vocês possam imaginar. Existe sim os corações que estão duros e que não querem nem parar para te ouvir. Mas eu posso garantir para você, queridos, que existe um número muito maior de pessoas que precisam ser ouvidas, que precisam ouvir a palavra do Senhor e que estão sedentas por um ouvido, que estão sedentas por ouvir uma palavra, que estão sedentas a compreender, para tirar as suas dúvidas, as dúvidas que elas têm na sua alma. E o que eu tenho visto hoje, queridos, dentro da igreja, no meio cristão, eu não estou aqui falando, generalizando, eu quero que você tenha entendimento em Cristo e compreenda o que eu estou querendo dizer aqui. Eu sei que existem pastores sérios, eu sei que existem muitos irmãos sérios em Cristo e que têm amor pelas almas e que têm amor pelas vidas e que fazem um trabalho lindo. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que existe uma grande maioria de pessoas dentro das igrejas hoje que não cuidam mais das pessoas, que não se preocupam mais em cuidar do seu próximo. O que eu vejo hoje no meio cristão é um número muito grande de pessoas que se julgam ali um grupo seleto, um grupo santo, que vivem, entre aspas, uma sã doutrina, mas que não se preocupam mais em acolher pessoas. Se relacionam só entre si, porque afinal existem muitos leprosos e deformados lá fora. Mas o Senhor Jesus, ele não tinha medo de se contaminar com a lepra do leproso. Ele impunha as mãos sobre o leproso e ele curava e deixava limpo aquele leproso. O Senhor, ele não tinha problema nenhum em chegar próximo ao deformado e acolher o deformado e dizer: olha, a partir de agora você está curado, você está livre dessa enfermidade, toma a tua cama e anda. Ele não tinha problema em curar um cego de nascença que aos olhos da sociedade julgavam que era cego de nascença porque os pais haviam pecado ou os pais dos seus pais haviam pecado. Ao contrário, Jesus nos ensina através da tua palavra. Acerca desse homem que nasceu cego, os discípulos indagam o Senhor. Aqui em João 9 diz assim, no verso 2, que os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. O que Jesus ensinou para os discípulos nesse momento e nos ensina nesse momento é que a nossa visão ela é limitada. Tudo é para a glória de Deus. Nós precisamos entender que tudo é para a glória de Deus. A nossa função não é julgar, a nossa missão é servirmos uns aos outros em amor. A partir do momento que nós obedecemos, a obediência ela gera autoridade em Cristo. Nós adquirimos autoridade e obedecer no sentido de fazermos aquilo a qual o Senhor nos chamou, que é cumprir o ID em amor, sairmos da nossa zona de conforto, do conforto da nossa casa, do conforto do nosso sofá, das quatro paredes da nossa casa e fazermos aquilo a qual o Senhor tem nos chamado a fazer. Porque o Senhor, ele nos prometeu que nós faríamos coisas maiores ainda pela autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo de uma igreja morna, de uma igreja que tem causado náuseas no Senhor. Isso porque hoje existe uma igreja que se diz cristã, que segue uma sã doutrina de fariseus, que acha que porque
usa saia comprida até o pé, acha que porque frequenta os cultos aos domingos, acha que porque não trai o seu cônjuge, acha que é santa demais para se achegar àqueles que precisam se alimentar também, como diz aquela mulher das migalhas que caem da mesa do Senhor. Então, queridos, o Senhor, Ele nos dá uma grande lição de que nós precisamos deixar de ser fariseus e de passarmos a nos tornar aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Tudo isso, você ser obediente à palavra de Deus, você frequentar a igreja, você se portar com decência, você se vestir com decência, isso é a obrigação do cristão, mas não é suficiente. O seu coração precisa estar próximo de Deus. E a gente não tem como estar próximo de Deus se nós não estivermos debaixo da vontade dEle. E a vontade dEle é que nós possamos ser sal nessa terra, que nós possamos servir uns aos outros. E a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E infelizmente nós estamos vendo isso acontecer dentro das igrejas também. E essa palavra é uma palavra de ademoestação à igreja. O Senhor colocou isso no meu coração para que eu pudesse trazer um despertamento para você, que até faz algo pelo próximo, desde que você esteja no conforto da tua casa, desde que você esteja no seu sofá. Que nós possamos nos mexer com essa palavra, que nós possamos, que o Espírito Santo venha te incomodar, para que você possa também ser os braços de Cristo aqui nessa terra. Quero aproveitar para compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu comprei uma túnica branca, porque eu queria começar a me vestir com túnica. Eu comprei para ver se eu me adaptava. E aconteceu algo que no dia em que essa túnica chegou na minha casa e eu vesti essa túnica, a primeira mexida de mão que eu dei, eu enrosquei a túnica e a túnica se rasgou. Então, eu até comentei com meu esposo, eu falei, bom, o Senhor está querendo me mostrar algo. Na madrugada, o Senhor me deu uma visão. Naquela madrugada, né? Após a túnica ter se rasgado, o Senhor me deu uma visão. E eu via uma mulher com a túnica, como a que eu tinha comprado, mas ela estava de salto alto. E então o Senhor me revelou o que aquilo significava. E a revelação que o Senhor me deu naquele momento é de que nada adianta você estar com umas vestes até os pés, mas a sua alma estar de salto alto. Não adianta você usar uma túnica branca e a sua alma estar cheia de soberba, porque você se julga santo demais. Existem almas, existem vidas que precisam ser alcançadas fora das quatro paredes da sua igreja. Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a parábola das 100 ovelhas, que um homem, tendo perdido uma das suas ovelhas, ele deixa em segurança as 99 e ele vai em busca da ovelha que se perdeu. E quando ele a encontra, ele a coloca nos ombros e ele volta com o seu rebanho todo, todas juntas. E ele chama os seus amigos, seus conhecidos, para festejar por aquela ovelha que foi encontrada. E é isso que o Senhor espera de nós. Nós precisamos deixar as 99 que estão em segurança e irmos atrás daquela alma que ainda está perdida. Colocar ela nos ombros significa nós auxiliarmos, nós acolhermos, nós cuidarmos para que ela esteja junto às outras em segurança. Por que está acontecendo isso no meio cristão hoje?
Por que que pessoas, ao invés de acolher pessoas, estão maltratando pessoas? Por que que se perdeu essa essência em cuidar, em acolher as pessoas? Porque nós estamos vendo uma igreja cheia de pessoas que não nasceram de novo. E a Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, que é preciso que o homem nasça no Espírito. No verso 3, Jesus responde a Nicodemos, que era um fariseu, um conhecedor da lei, né? Ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo é nós morrermos para essa velha natureza, para essa natureza pecadora, julgadora, essa natureza que censura o outro. Não é só nós reconhecermos, isso é uma coisa óbvia, né? Nós reconhecermos os nossos pecados, nós confessarmos os nossos pecados, nós pedirmos perdão para aqueles que nós ferimos e perdoar aqueles que nos feriram, mas é também nós deixarmos esses sentimentos tão medíocres para trás e nós vivermos o fruto do Espírito. Porque aqui, ó, no verso 5, Jesus diz assim, primeiro ele diz no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se você não deixou essas misérias para trás, essas misérias, né, de ser um julgador, de ser um censurador do outro, de ser uma pessoa que julga mesmo antes de conhecer, você nem viu o reino ainda, você não sabe o que é o reino, porque a partir do momento que você ver o reino, você tem acesso ao versículo 5 que diz assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce no Espírito é Espírito. Essa palavra nos deixa claro que para nós vermos o reino, para nós entrarmos no reino, é preciso que a gente morra para a velha natureza e deixe o Espírito Santo nos transformar. Queridos, quando a gente morre para a velha natureza, o Senhor literalmente nos dá uma nova identidade em Cristo. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo novo se fez. É isso que a palavra de Deus nos garante. Quando nós nascemos em Cristo, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus vá ministrando e transformando o nosso ser, nós passamos a ter a mente de Cristo. Nós passamos a produzir os frutos do Espírito Santo. E essa palavra que eu venho trazer aos irmãos hoje não é uma palavra para machucar o seu coração. É uma palavra da parte do Senhor para que você possa avaliar-se a si mesmo, como diz a palavra de Deus. Avalie se você tem em você, se você vê em você os frutos do Espírito Santo. A palavra de Deus em Gálatas 5, verso 22 a 26 diz assim: os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros e machucando uns aos outros. Que nós possamos ser imitadores de Cristo, amando uns aos outros, produzindo frutos do Espírito. Quando nós vivemos o fruto do Espírito, nós também produzimos fruto do Espírito. As nossas sementes são cheias do fruto do Espírito Santo. Então, queridos, que não seja o nosso muito falar, mas que seja na nossa maneira de viver, na nossa maneira de tratar o nosso próximo, na nossa maneira de acolher, na nossa maneira de ouvir, de abraçar as pessoas, que nós possamos
ser sal, ser frutos bons do Espírito Santo na vida de outras pessoas, para que a gente também possa produzir nas outras pessoas os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sei, queridos, que muitos não compartilham esse tipo de mensagem, mas eu peço que você me ajude a compartilhar para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. Essa palavra vem da parte do Senhor. Tenho uma revelação para trazer aos irmãos da parte do Senhor. Nos próximos dias eu vou gravar essa revelação que o Senhor me deu. O Senhor, Ele se importa em nos avisar, em nos preparar para as coisas que estão por vir, mas o Senhor também quer que nós estejamos fazendo a vontade dEle. Não adianta nada nós recebermos profecia, nós entendermos do que está por vir, se nós estivermos vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. Se o nosso coração, se as nossas atitudes, se a maneira da gente viver esteja fora daquilo que o Senhor quer para nós. Então essa mensagem ela é muito importante. Eu espero sinceramente que o Senhor venha trazer constrangimento à sua alma, que você possa divulgar essa mensagem, e eu oro ao Senhor por todos que estão inscritos no canal, por todos aqueles que não concordam. Eu continuo orando por todos vocês. Eu peço que o Senhor os abençoe e que essa palavra venha transformar a sua maneira de viver, que você possa viver os frutos do Espírito Santo e transformando vidas através das suas boas sementes. Amém? Que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus. E para você que tem o desejo de contribuir com a nossa missão aqui no Rio Grande do Sul, eu vou deixar a chave Pix no vídeo e fixada no primeiro comentário do vídeo. Nos próximos dias eu vou trazer para vocês as novidades que nós estamos preparando para que a gente possa seguir com essa obra aqui no Rio Grande do Sul. Amém? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer a cada um de vocês que tem nos sustentado em oração, que tem orado por essa missão, que tem orado pelas nossas vidas. Muito obrigada. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Vocês que contribuíram, vocês que nos ajudaram, vocês que oraram. Muito obrigada, que o Senhor os abençoe ricamente. Jesus nos ensinou uma lição maravilhosa. Ele se desfez de toda a sua glória, se fez homem. Nunca se importou com coisas, ele se importava com almas, com pessoas. Essa foi a maior lição que ele nos ensinou. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A mensagem de Cristo é simples. O problema é que nós é que complicamos. O maior investimento que nós podemos fazer nessa vida não são em coisas, são em pessoas, em almas, para o reino. Esse é o propósito de vida de todo cristão. Nós nascemos para adorar ao Senhor e que nós possamos adorá-lo, amando uns aos outros e cuidando uns dos outros. Jesus, sendo Deus, se fez servo para que fôssemos chamados filhos.